Paz do Senhor, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Vamos para a palavra? Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses 4. Nós vamos ler somente o 13 agora. Amém? Um versículo bem conhecido. E bem dito, né? Por nós. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Alguns estão folhando. Amém? E pode deixar aí que nós vamos usar bastante este capítulo de Filipenses 4. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas versões como a minha, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor já começou a falar em corações. E eu creio, Senhor, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, vai penetrar, Senhor, no coração de cada um que aqui está, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Fala conosco, Senhor. Nos desliga, Senhor, de tudo e de todos. Nos desliga, Senhor, dos nossos problemas, das nossas aflições, Senhor. E nos concentra em Ti, Senhor. Nos concentra, Senhor, no que o Senhor tem para nós, Senhor, nesta noite, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Como é um versículo conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que a gente costuma falar muito, né? É um versículo que nós cristãos usamos como uma premiação, como um troféu, né? Por muitas vezes, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por muitas vezes, amados, usamos esse versículo de uma forma errada, né? Usamos ele como troféu de uma forma errada. Eu quero tal coisa e eu vou ter porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim que a gente usa? É assim que a gente entende esse versículo por muitas vezes, né? Mas quando a gente vem no contexto, né? Quando Paulo, né, no verso 11, fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Ele aprendeu a viver contente, não importa a situação, não importa a circunstância. E o verso 12, ele fala assim: tanto sei estar humilde, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo ele fala aqui que assim, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a situação que eu estou vivendo, aquele que me fortalece está comigo, aquele que me traz força está comigo, e ele me faz passar, seja a situação, seja a circunstância de angústia, de tristeza, de tribulação, ou seja de alegria. Ele está comigo, então eu tudo posso passar, porque o Todo-Poderoso está comigo. Ele não coloca isso como assim, só vou passar momentos de alegria, só vou passar momentos de felicidade, porque o Todo-Poderoso vai ali e Ele vai fazer com que eu passe só momentos bons. Não é dessa maneira. Paulo ele fala: eu posso passar fome, já passei fome, já passei escassez, já passei alegria, já passei abundância, já fui honrado, já fui humilhado. Mas em todas as vezes, em todas as circunstâncias, em todas as situações, aquele que me fortalece
estava comigo. Portanto, tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante, amados, porque eu estava meditando nesse versículo e o Senhor me fez lembrar de Jó, né? Jó, ele tinha um caráter em Deus fantástico. E quando a gente vê, né, sobre Paulo falando tudo posso naquele que me fortalece, não tem como você não olhar em um caráter de fé em Deus, naquilo que você precisa ter, que é um caráter de fé. E Jó, vamos abrir em Jó 2:3, né? Deus fala para o diabo, né, sobre Jó. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? O meu servo, aquele que me serve, aquele que tem caráter, aquele que tem fé. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu servo Jó, ele é íntegro e reto. É caráter. Porque assim, amados, ser íntegro, eu não posso dizer para ninguém que você é íntegro, porque é algo particular, é algo você e Deus. Está na sua essência com Deus. Mas de você ser reto, eu consigo enxergar pelo seu caminho, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de trilhar. A intimidade de ser íntegro, somente Deus conhece. Porque não adianta eu chegar e falar assim, o irmão ou a irmã lê a Bíblia todo dia, ora e jejua. Não sei. É algo seu particular com Deus, a sua integridade particular com Deus. Mas através da sua integridade você se torna reto. Eu consigo ver na sua vida o caráter de Deus. Eu consigo ver em você que você anda ali temente ao Senhor, né? Que aí ele fala, temente a Deus que se desvia do mal. E aí quando a gente começa a observar, né? Eu acho que muitos observam um ao outro, você observa como que é a pessoa. E o temente a Deus, a sua fé, só quem conhece a Deus. Eu posso ver através de frutos. Mas quem conhece, né, o quanto você teme a Deus, é você e Deus. É um caráter construído sobre a tua vida. É você quem constrói. É você quem determina. Porque é de intimidade. E aí você olha que se desvia do mal, é muito fácil, né? A gente enxergar quem se desvia do mal é aquele que participa do mal. Aquele que se desvia das coisas do mundo e aquele que é participante das coisas do mundo. É óbvio, a gente consegue enxergar. Isso se chama caráter cristão. Isso se chama caráter construído em Deus. E aqui eu lembro de Jó, que não importa a situação, não importa a circunstância, Deus via caráter em Jó. O caráter de Jó chamava a atenção de Deus. O caráter de Jó fazia Deus enxergar em Jó a diferença. E aí ele fala para Satanás, está vendo aquele meu servo? Ele é meu servo, ele me serve, nele eu confio. E aí Deus permite, né, que Satanás toque sobre a vida de Jó, toque sobre os filhos de Jó, toque sobre os bens de Jó.
Por quê? Porque Deus sabia que não importava a situação, não importava a circunstância, não ia modificar o caráter de Jó. Jó continuaria com o mesmo caráter, com a mesma fé. Porque não é sobre a circunstância, não é sobre situações, é sobre quem ele era em Deus, em quem ele confiava. E quando a gente vê esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, Jó confiava. Porque Jó passou. Primeiramente, ele tinha muitos bens. Jó era um homem rico. Jó, ele possuía muitos bens. Mas Jó, ele gastava o tempo dele servindo a Deus, entregando seus filhos, suas propriedades ao Senhor. Ele pedia perdão pelos pecados dos filhos, ele se doava ao Senhor. Um homem rico, um homem que possuía bens. E Satanás, por sua vez, falou assim: quero ver ele clamar a ti, quero ver ele continuar com esse mesmo caráter, quando tudo for arrancado dele. E assim foi. Ele perdeu seus filhos e seus bens. E aí, Jó continuou temente ao Senhor. Ele continuou fiel ao Senhor. Jó não murmurou. Jó não murmurou a momento nenhum. Aí, agora vamos mover sobre a saúde de Jó. Vamos ver se ele vai continuar da mesma maneira. Se o caráter dele não vai mudar. Aí, de repente, começa enfermidade sobre a vida de Jó. Feridas abertas, situações precárias na vida de Jó. E Jó não murmurou. Jó continuou adorando ao Senhor. Até mesmo sua esposa foi contra ele. Amaldiçoa seu Deus e morre. Falou: jamais, jamais. A minha essência, o meu caráter está no meu Deus. Não importa se eu tenho fartura, ou não importa a situação que eu esteja, Ele continuará sendo o meu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que eu creio, aquele que eu confio, aquele que me fortalece. E se Ele permitiu eu viver dessa maneira, acredito que já deva ter falado isso, Ele vai prover sobre a minha vida. E aí, nós conhecemos a história. Jó, está lá no canto sozinho, chega 3 amigos, e esses 3 amigos começam a questionar, primeiro fica um momento de silêncio, depois ele começa a questionar a Jó. E vamos para o capítulo 42, verso 8. Eu quero colocar isso. Eu quero falar sobre esse versículo, que é interessante, porque nesse versículo, Deus repreende esses 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos que tentam por muitas vezes modificar o caráter de Jó. Colocar, coisas na cabeça de Jó. E amados, antes de ler esse versículo, quantas vezes existe amigos que quer mudar o teu caráter cristão, que quer mudar a tua forma de pensar, quer modificar a tua crença, porque você está passando por um problema, porque você está passando por uma aflição. Questiona o teu Deus. E qual está sendo a sua atitude ao questionamento, à situação, à circunstância? Como está sendo o seu caráter? Você tem mantido o teu caráter? Jó, ele manteve o caráter.
E o interessante, se você pega a história de Jó, por mais as conversas que ele vai tendo, só vai clareando a grandeza de Deus na vida de Jó. Jó, ele só vai compreendendo mais e mais a grandeza de Deus. Ele vai entendendo que aquilo que ele conhecia de Deus, ele conhecia de ouvir falar, ele conhecia de pessoas que comentavam com ele e ele cria. A fé dele já ia aumentando através, das pessoas comentando o que ele ouvia falar. E aí Jó, se depara com toda essa situação e começa a ver a grandeza de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele continuava enfermo, ele continuava com as feridas. Mas perante a situação, a circunstância, as percas que ele teve, ele começou a entender mais sobre a grandeza de Deus. O caráter de Jó, ao invés de diminuir, o caráter de Jó, ele só aumentava. E aí chega no verso 42, o verso, eu vou ler o 5 primeiro, que aí quando vem a confissão de Jó, Eu vou ler desde o 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha aqui Jó falando ao Senhor. Ele falou do que ele não entendia. Saiu da boca dele coisas que ele não compreendia, porque tais coisas eram maravilhosas demais para ele. Coisas que ele não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. E eu perguntarei, e tu me ensinaste. Jó, ele teve uma intimidade direta com o Senhor. Já não era mais algo que ele ouvia, ele estava vivendo, ele viveu com uma intimidade. Isso fez o caráter de Jó só aumentar, a fé de Jó só aumentar. E aí no verso 5 fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ao invés de ser modificado, o caráter e a fé de Jó foi aumentada, foi elevada, mesmo perante a situação e as circunstâncias de Jó. E aí Deus vai falar com os 3 amigos. Deus vai ter com aqueles 3 amigos que quiseram transformar o caráter de Jó, que quiseram modificar o caráter de Jó. E fala, no verso 8, parte B: o meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus entrou em defesa ao servo fiel dele. E é sobre isso, amados. Deus, ele entra em defesa naquele que tem o caráter firmado no Senhor, naquele que é firmado na rocha, naquele que é firmado naquele que fortalece. Deus falou: não vou ouvir a oração de vocês, eu não quero saber, vocês falaram contra mim, vocês quiseram modificar o caráter do meu servo, e não conseguiram. Você falou palavras que não eram retas de mim. Se o meu servo Jó vai interceder por vocês, aí sim eu vou ouvir. Eu não ouvirei vocês, mas ouvirei o meu servo, porque eu conheço o caráter dele. Amados, é forte.
é forte. Porque, amados, Deus, Ele coloca Jó em lugar de honra. E isso Ele faz comigo e com você, quando nós temos caráter nele, quando nós confiamos nele, quando nada modifica o nosso caráter em Deus, quando nada abala o nosso caráter em Deus, Ele nos honra. Ele honra quando nós intercedemos, Ele honra quando nós falamos. E é lindo, e é lindo. Não é a situação, não é a circunstância que modifica o meu caráter e o teu. A situação e a circunstância, ela vem para fortalecer o meu caráter e a minha fé. O teu caráter, a tua fé. Não vem para destruir, mas vem para fortalecer. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A situação e a circunstância não vem para nos destruir, mas sim para nos fortalecer. Porque, amados, é fácil viver em riqueza? Se cada um aqui recebesse 1 milhão na conta hoje, seria fácil a sua vida daqui em diante? Será que a soberba não tomaria conta de vocês? Porque, amados, não é sobre a riqueza, não estou falando que vocês não podem ter riquezas, não é sobre isso. É sobre o caráter de vocês. Será que aquilo que vocês pedem ao Senhor, até mesmo usando esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, será que vocês não receberam ainda? Porque o Senhor tem poupado vocês da sua soberba? De se desviar dos caminhos do Senhor? Em tudo temos que pensar. Porque a riqueza é legal? Sim, lógico que é legal. Se caísse 1 milhão na minha conta, eu estaria sorriso a sorriso. Mas como estaria a minha fidelidade com Deus, a minha honra com o Senhor? Será que eu estaria no púlpito pregando? Como que será que estaria? Ou estaria viajando? Sei. Coração, quem conhece é o Senhor. Nem eu mesmo conheço. No meu, psicológico, no meu conhecimento, continuaria. Faria muita obra com esse dinheiro. No meu conhecimento, no que eu conheço de mim. Mas quem conhece o meu coração, é Ele. Será que viria soberba sobre a minha vida? Será que modificaria o caráter? Então a riqueza, ela é boa. Até um ponto. Até onde continuamos mantendo o nosso caráter no Senhor. Quando Ele vê que o nosso caráter está sendo destruído por conta do dinheiro, Ele começa a tirar de nós. Para que a gente possa voltar com o nosso caráter nele. Por amor. E do mesmo jeito, a pobreza também ela é perigosa. Não é verdade? A pobreza ela traz o que para nós? Murmuração. Reclamação. A pobreza traz, vida miserável que eu tenho. Me falta tudo. Nós começamos a perder confiança em Deus na pobreza. E passamos a murmurar. Por isso que Deus é equilíbrio na nossa vida.
Ele falou que nós vamos experimentar o melhor dessa terra. Mas ele não falou que o melhor dessa terra é dinheiro, é riqueza. Ele falou que não vai faltar para os seus. Né? O justo não mendigará o pão. Ele vai trazer. Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar. Porque é Ele que fortalece. É Ele que fortalece a mim, é Ele que fortalece você. E a gente vê, né, quando Paulo, ele traz isso sobre a carta de Filipenses, né? E ele começa no verso 4, e ele começa a falar, né? Ele traz o apelo, né? Sobre o regozijo e oração, sobre estar firme no Senhor, né? Sobre se alegrar no Senhor, sobre ser alegre na vida que você tem. E aí ele começa no verso 5, ele fala assim: alegrei-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrei-vos. Não importa a situação, não importa a circunstância, esteja alegre no Senhor. Esteja feliz com a vida que o Senhor está te proporcionando, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o íntimo do teu coração, Ele quer manter o teu caráter íntegro nele, Ele quer manter a tua fé íntegra nele. E qual a forma? Te fortalecendo em todas as situações e em todas as circunstâncias. E aí no verso 4 fala, né, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos. Aí no 5 fala, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí que está um problema sério. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho uma dificuldade grande nesse versículo, e eu tenho uma dificuldade muito grande na ansiedade. Porque, amados, não sei se é só eu, mas tem coisas que tiram a nossa paz. Por mais que a gente entregue para o Senhor, por mais que a gente relaxe, por mais que a gente confie, tira a nossa paz. Gera em nós ansiedade. E, gente, depois dos 40 isso foi piorando. Eu não sei o que está acontecendo. Depois dos 40, coisas bobas começaram a me deixar mais, né, ansiosa, com insônia. E é algo que eu confesso aos irmãos, eu estou lutando contra mim mesmo. Porque eu já lutava contra a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, gosto de ver as coisas acontecendo. Mas tinha coisa que não me incomodava. Tinha coisas que, para mim, não, depois eu resolvo, está tudo bem. E eu tenho tentado sobre a minha vida controlar essa ansiedade. Que esses dias me pegam. Eu vim aqui na igreja com um pincelzinho preto aqui, depois do bazar, pintei o quadro lá de luz de preto. Eu falei, o que eu fiz? Aí no dia seguinte eu vim aqui, eu falei, ficou feio demais. Aí, tá. Não, foi no mesmo dia, eu falei, ficou feio demais. Amados, vocês não estão entendendo que eu não dormi, pensando no quadro.
No outro dia eu acordei, fui colocar o lixo para fora, aí fui para academia, voltei, a caixa de fenda, tirei o quadro, passei, já comprei um spray cinza, já levei para casa, falei, vou até arrumar agora, porque ele estava quebrado o negócio de abrir e fechar, falei, vou até arrumar. Fui lá e pintei, de cinza para lá. Mas algo que, assim, besta, né? Algo bobo, tirou o meu sono. E aí eu falei, Senhor, como eu vou pregar algo que eu estou lutando contra, né? Mas é porque nós somos humanos. Não porque eu não confio no Senhor. Eu confio. Mas tem algo que vem contra nós para modificar o nosso caráter em Deus. Tem algo que vem sobre as nossas vidas que é uma luta. É o que eu falei, eu estou lutando contra mim mesmo. Em vários sentidos, amados. Mas isso não tem modificado o meu caráter em Deus. Eu tenho confiado nele. Continuo confiando nele. Continuo entregando a Ele. E eu estou pedindo a Ele, Senhor, que eu possa me entender, que eu possa me compreender. Porque tem sido dias difíceis para mim. Tem sido complicado para mim. Talvez os mais velhos estão vindo da minha cara. Já passei por isso. Né? Mas chegou a minha vez de passar, eu vou passar. Preciso passar. Né? E são coisas, amados, que depois eu dou risada. Eu olho assim, eu falo, como pode? Algo tão insignificante, né? Mudou, né? A minha rotina, até mesmo de dormir, né? E aí o Senhor falou comigo, e depois usou meu esposo. Você agiu por impulso. Né? E às vezes nós, né, colocamos culpa do inimigo, colocamos culpa nas pessoas, né? Mas agimos por impulso. Agimos por impulso e o erro aconteceu porque o modo que agimos, não agimos com, né, confiança em Deus, não agimos com calma, não agimos pensando no que estamos fazendo, mas agimos por impulso. E aí o Senhor falou comigo, você agiu por impulso. E eu sou um perigo, gente. Eu com um pincel na mão, eu sou um perigo. Eu preciso de alguém me controlando. O Marcos falou que vai começar a me controlar agora. Na hora que eu te ver com o pincel, eu arranco o pincel da tua mão. Mas é sobre isso, sabe? É sobre nós confiarmos e nós fazemos o que temos que fazer, estar embaixo do querer e da vontade do Senhor, para que a gente não venha sofrer as consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios erros. Mas Ele não deixa de impedir sobre as nossas vidas, Ele não deixa de nos fortalecer, Ele não deixa de nos trazer a paz. E quando Ele fala, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, vossas petições, orações, pelas súplicas e ações de graça. E aí, né, Paulo fala, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O que Ele vai guardar? O nosso coração e a nossa mente. Porque quem conhece a nossa mente, o nosso coração, é somente Ele. É o que eu falei, nem a gente conhece. Nem a gente sabe. Mas Ele guarda. Ele nos protege. Ele nos blinda. Para que nós não venhamos, né, cometer pecados, cometer erro, embora cometemos sim, mas Ele nos guarda. Como Ele nos guarda? Trazendo a mim, trazendo a você incômodos. Porque, amados,
Vamos lá, né? Nós somos de carne, né? Nós pecamos, nós erramos. Às vezes nós estamos no trânsito, nós estamos em algum lugar, aí vem aquele fariseu lá, atormentado lá e joga uma na gente. Ele tem vontade às vezes de matar alguém. Não podemos falar não. Tem pessoas que vêm na gente que parece que o sangue sobe assim, que o sangue depois não quer descer de jeito nenhum. Dá vontade de enforcar na hora. Nós somos humanos, não é verdade? Acredito que pelo menos a maioria sente isso, né? Você tem vontade, sobe a ira, aí você lembra, ireis e não pequeis, né? E aí você lembra da palavra do Senhor. Posso ficar irado, mas não posso pecar. Difícil. Mas por que a gente não peca? Porque a gente permite que o Espírito Santo, que guarda o nosso coração e a nossa mente, trabalhe na nossa vida. É aquele momento que a gente respira fundo, é o Espírito Santo agindo. Aí na hora que você respira fundo, o Espírito Santo age. Aí você abençoa, em vez de matar, você fala, que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Segue seu caminho abençoado. Né? De preferência longe de mim. Amém? Né? Eu estou falando alguma besteira? Não é assim? Né? A gente não pode... não, eu não sou assim, eu sou perfeito, isso não acontece comigo. Não acontece, glória a Deus pela tua vida. Né? Porque é difícil. Às vezes a gente encontra pessoas tribuladas. Às vezes tem enviados aí do inimigo que quer tirar a nossa paz. Mas é Ele que conhece o som do nosso coração e a nossa mente. Então, por muitas vezes, né, nós temos que respirar. Porque se a gente agir por impulso, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? E quando a gente respira, é o tempo do Espírito Santo agir, age. Né? E Ele age, Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa mente, Ele nos protege, Ele nos blinda, Ele nos fortalece, Ele nos traz entendimento, Ele traz a paz que nós precisamos e tira, né, aquele rancor, aquela vontade que estava, né, sobre as nossas vidas, para que a gente permaneça com o nosso caráter íntegro nele. Porque, amados, não é fácil viver no mundo que nós estamos vivendo hoje, aonde muitos se levantam até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro de casa, às vezes apontando o dedo para você e te criticando, te ofendendo. Nós recebemos. Quantas vezes a gente recebe palavras que nos magoam, que entristecem o nosso coração. E uma coisa que eu tenho feito muito é respirar fundo. Amém. E ficado quieto. Eu tenho aprendido isso, o Senhor tem falado isso comigo. As vontades de retrucar, as vontades de falar, é muito grande. Mas quem me fortalece é o Senhor. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei o caráter que eu tenho nele. Eu sei a fé que eu tenho nele. Eu sei quem eu sou. Se vierem falar contra mim, esse é o pensamento da pessoa. Eu sei quem eu sou em Deus. Não vai modificar o meu caráter. Não vai modificar o modo que eu penso. A fé que eu tenho. As situações, as circunstâncias não pode modificar o nosso caráter. E quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece.
Ele está falando sobre situações e circunstâncias que passamos no nosso dia a dia. Não é aquilo que nós desejamos. Sim, a gente pode desejar, a gente pode ansiar por bênção. Sim, a gente pode, né? A palavra do Senhor pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então nós podemos pedir, nós podemos buscar. Nós podemos encontrar aquilo que nós queremos, sim. Mas não podemos esquecer que não importa a situação que vivemos, se essa situação é de doença, se essa situação é de pobreza, de escassez, temos que fazer como Paulo e Silas na prisão. A todo tempo adorar ao Senhor. Eles foram açoitados. Perto da meia-noite, todo mundo ali dormindo. Todos os presos dormindo. Eles todos machucados, açoitados, amarrados. Eles começam a adorar e louvar ao Senhor. Nada vai modificar o meu caráter em Deus. Nada vai mudar a minha fé. Porque tudo posso passar. Porque tem um Deus que me fortalece. Não importa se há injúria sobre a minha vida. Não importa se há ataques na minha vida, se há doença na minha vida, eu vou passar. Porque eu tenho um Deus que me fortalece. Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar entendimento. Ele vai me dar sabedoria. Ele vai me levantar todas as vezes que eu precisar. Mas eu vou passar por essa situação porque eu sirvo um Deus que me fortalece. A força não é minha. A força não é minha. A força vem do Senhor. Porque pelas minhas forças eu vou cair e no chão lá eu vou ficar. Não vou ter forças para levantar. Mas a força do Senhor, quando ela habita sobre a minha vida, Ele me levanta quantas vezes for. Quantas vezes eu caí. Então eu vou saber viver, mesmo perante uma situação, uma circunstância complicada, mesmo se afligir a minha vida, o meu físico, o meu financeiro, eu vou continuar, porque eu posso, porque eu tenho um Deus que me fortalece. E da mesma maneira, se cair R$1 milhão na minha conta, glória a Deus, amém, recebo. Se vir riquezas e alegria sobre a minha vida, se vir fartura sobre a minha vida, se estiver tudo bem sobre a minha vida, mal nenhum vier sobre a minha vida, glória a Deus, Ele vai me fortalecer para me permanecer fiel a Ele, mantendo o meu caráter nele, mantendo a minha fé nele, porque eu posso viver na riqueza, eu posso viver na pobreza, eu posso viver na saúde, eu posso viver na doença, eu posso viver na tristeza, na alegria. Meu caráter não vai ser mudado, meu caráter não vai ser transformado, porque ele vai ser fortalecido pelo Deus que me sustenta. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Caráter não é mudado. Passamos por desafio de caráter todo dia, a todo momento. Estamos passando agora por desafios de caráter. Mas, amados, lembra, há um tempo atrás, quando vinham as aflições sobre a sua vida, quando vinham as tristezas sobre a sua vida, a angústia que você ficava, comparado ao dia de hoje?
Hoje você aprendeu a confiar mais. Porque nosso caráter é transformado dia após dia. A cada circunstância, a cada situação, nosso caráter é fortalecido. A nossa fé é fortalecida no Senhor. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. O poder é dele, porque a soberania é dele. A sustentação vem dele. É tudo sobre ele. Mas o caráter condiz a mim e a você. Ele está disposto a transformar. Ele está disposto a moldar. Ele está disposto a fortificar cada dia mais o nosso caráter. Mas depende de mim e de você nos abrir e permitir que a sustentação dele venha sobre as nossas vidas. Que a força dele, que o poder dele se apegue cada vez mais sobre as nossas vidas. Para podermos dizer, como Paulo disse, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Paulo ele fala aqui, tudo que eu passei só me fortificou. Só me fortaleceu para me confiar mais no Senhor. Tanto em fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero pular agora e declarar sobre a vida de vocês o verso 19 e 20, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o Senhor que, na riqueza da glória dele, que vai suprir todas as suas necessidades, sejam elas de fartura ou de escassez. Saiba que Ele é aquele que te fortalece. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, amados. E lembra, toda vez que você passar, seja numa situação de escassez ou de alegria, de abundância, mantenha o teu caráter. Que o seu caráter continua firme no Senhor e fortalecido nele, e fortalecido no Senhor, e ele cresça em poder e em glória sobre a vida de cada um de vocês, trazendo entendimento, trazendo paz, trazendo compreensão. E lembra, amados, há uma promessa que eu costumo falar, e é muito linda sobre as nossas vidas. A todo momento Ele está conosco, porque Ele mesmo falou que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E Ele não está conosco somente por estar, Ele está conosco para nos trazer direção, Ele está conosco para nos trazer entendimento, para nos fortalecer, para derramar do poder dEle, para derramar da glória dEle e para transformar cada vez mais o nosso caráter no caráter dEle. Amém? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Posso?